Quando falamos na evolução dos sistemas operacionais, voltamos para a primeira geração da computação moderna, que ocorreu durante os anos de 1945 a 1955, onde o conceito de um sistema operacional ainda não é visto. Os primeiros computadores eram gigantescos e sua programação era feita em linguagem de máquina, sempre se conectando fios com plugs em painéis para controlar as funções básicas da máquina por técnicos, os quais ditavam o que seria realizado através do próprio hardware. Entre 1965 a 1965, inicia-se a segunda geração, onde surge o primeiro sistema operacional, através da programação em batch, onde as tarefas eram organizadas em grupos ou lotes e submetidas ao sistema para serem executados. Um lote consistia num conjunto de tarefas e cada tarefa consistia num programa e todos os dados do input necessários. Cada programa era escrito em cartões perfurados e após eram carregados juntamente com o respectivo compilador, normalmente Fortran ou COBOL, por um operador que por sua vez usava uma linguagem de controle chamada JCL, Job Control Language. O relatório no final do processamento era impresso. O primeiro SO foi o CTSS, Compatible Time Sharing System. Foi desenvolvido no MIT e apresentado em novembro de 1961 para o computador IBM 7090. Com o tempo foram surgindo problemas de incompatibilidade, já que cada máquina possuía seu próprio SO. E para resolver este problema, com máquinas distintas, um grupo de programadores da AT&T criaram o Unix em 1969, sendo o primeiro sistema operacional moderno da computação. A sua primeira versão foi escrita em linguagem Assembly, sendo posteriormente reescrita em C, no ano de 1973, linguagem que é utilizada até os dias de hoje. Entre 1965 a 1980, inicia-se a terceira geração, com a introdução dos circuitos integrados, transistores, resistores, diodos e outras variações de componentes eletrônicos miniaturizados e montados sobre um único chip aos computadores. Após o surgimento desses circuitos, no final da década de 50, eles foram aprimorando-se até chegar ao estágio de adaptação aos computadores. Os custos de produção de um computador começavam a cair, atingindo uma faixa de mercado que abrangia empresas de médio porte, centros de pesquisa e universidades menores. Esteve presente na terceira geração outros fatores, como a expansão da capacidade da memória, a criação do IBM 360, os avanços nos periféricos de entrada e saída do computador, como por exemplo teclado, terminal de vídeo, disco magnético, a multiprogramação, entre outros. O primeiro sistema operacional da Apple veio para equipar os computadores Apple II. Como o próprio nome sugere, este era um sistema que funcionava em disco, época em que não existiam os HDs. Quarta geração, geração dos microprocessadores. Com o desenvolvimento dos circuitos LSI, Large Scale Integration, chips que continham milhares de transistores em cada 1 cm² de silício, deu início à era dos computadores pessoais. Eles não são tão diferentes dos mini-computadores de classe PDP em termos de arquitetura, mas quando se trata de preço, a história já muda. Com esse desenvolvimento surge também o que chamamos de user-friendly, que é correspondido a um sistema operacional desenvolvido para pessoas sem conhecimento nenhum de computação utilizarem, e isso veio junto com o sistema operacional para redes, no qual cada usuário tem acesso ao seu próprio computador, podendo também acessar dados de outros computadores. O primeiro computador pessoal a ser lançado foi o IBM PC, Personal Computer, lançado em 1981 pela IBM Corp, no qual continha um clock de 4.77 MHz, acompanhado de um processador Intel 8088, usando o sistema operacional MS-DOS da Microsoft, sendo manuseado pelo próprio terminal. Logo em seguida, em 1984, foi lançado o Macintosh, sendo o primeiro computador a apresentar interface gráfica com o usuário, sendo assim um sucesso de vendas, fabricados e comercializados pela empresa Apple Inc. Os primeiros modelos foram construídos em torno de microprocessadores da família 68000 da Motorola.
O Windows 3.0, um dos primeiros sucessos amplos da Windows, lançado em 1990, era usado em computadores 286 e 386 e era um sistema operacional totalmente novo, com ambientação gráfica e rodava sobre o MS-DOS. Ele foi apresentado com 7 disquetes de baixa densidade de 720 KB. Em 1992, surge o Windows 3.1, que foi apresentado em 8 a 9 disquetes, 10 ou 14 de alta densidade. Em 1995, foi lançado o Windows 95, desenvolvido pela Microsoft, que revolucionou o mercado de sistemas operacionais e passou a ser instalado por padrão com MS-DOS de 7.0, sendo o principal lançamento na década de 90. O sistema operacional criado era de 16/32 bits, possibilitando que os arquivos pudessem ter 256 caracteres e não apenas 8, como as versões anteriores, passando a ser armazenados em tabelas à parte, mantendo assim uma confiabilidade com o MS-DOS. Na década de 1990, um jovem chamado Linus Torvalds queria melhorar o Minix, sistema operacional com cunho estudantil, baseado em Unix. E então, a partir do código-fonte e de estudos, ele começa a desenvolver um sistema operacional por hobby, que não previa ser tão grande quanto o projeto GNU. Passando-se os anos, o projeto ganhou grandes proporções e apoio de uma enorme comunidade. Então o sistema é lançado como Linux. A partir disso, o Linux mais GNU, aplicativos e funcionalidades, se torna um sistema único, chamado de GNU/Linux. Quinta geração, 1991, atualmente. É marcado pelo sistema distribuído, onde inúmeros computadores autônomos são interligados através de uma rede de computadores e equipados com software que permite o compartilhamento dos recursos do sistema, hardware, software e dados. A quinta geração também é marcada pela incorporação de um SO nos dispositivos móveis. É muito comum ver pessoas usando Wi-Fi, internet 4G, jogos, GPS, entre muitos outros. As pessoas estão parando de usar um computador fixo em casa e usando um dispositivo móvel, para sempre estarem conectados. E para o bom funcionamento e gosto existem vários sistemas operacionais, como Symbian, Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, entre outros.